Bom, pessoal, dando continuidade ao conteúdo da disciplina de poluição e impactos ambientais, no nosso encontro passado a gente parou, vimos os parâmetros físicos e vamos continuar agora vendo os parâmetros químicos. Então, o primeiro parâmetro que a gente vai ver é o pH, tá? Então, o pH, ele se deve aí, à alteração do pH, à presença de íons ou de hidrogênio ou de hidróxido, ou íons H+, ou OH-, tá certo? E aí, o pH, ele vai nos indicar, deixa eu colocar aqui só, H+, são os íons que podem estar presentes na nossa amostra, e que podem aí causar alteração do pH. E aí ele vai dizer, se aquela amostra, que pode ser água ou pode ser outra coisa, ela está ácida, neutra ou alcalina. A faixa do pH vai de 0 a 14, onde a gente tem o pH neutro, como sendo aqui 7. Desculpa, vocês sabem que vai sem editar, porque eu não sei fazer isso, tá? E aí, então, a neutralidade é quando o pH é igual a 7. A acidez, vai de 0 a 7, tá certo? Na medida, E a alcalinidade, que é o indicativo de que essa amostra ela é básica, tá? Ela vai de 7 a 14, ok? Então, o que é que pode causar aí alterações no pH, A presença de sólidos dissolvidos, de gases dissolvidos, E esses elementos, eles são principalmente oriundos da dissolução de rochas, Os sólidos dissolvidos, eles vêm aí da dissolução das rochas, ou seja, do contato da água com o solo, com aquela rocha, da absorção de gases atmosféricos, porque existe essa troca, na interface entre o meio aquático e o meio atmosférico, existe essa troca de gases. A oxidação da matéria orgânica, Então, aquela matéria orgânica que pode se encontrar na água, como a gente já viu lá nos parâmetros físicos, ela pode, durante seu processo de oxidação, liberar aí íons que vão conferir acidez ou basicidade à água. E os processos de fotossíntese, E também pode ter origem dos efluentes, tanto domésticos quanto industriais. O pH, ele é extremamente importante no tratamento de água, tá? Não só no tratamento de água, mas para a caracterização das águas residuárias, dos corpos d'água, para controle nas estações de tratamento de efluente, tá? Então, por quê, O que é que a gente tem? O pH, como ele indica a presença desses íons, Então, vai alterar as reações químicas que podem ocorrer. Então, quem tem piscina em casa, por exemplo, sabe que quando você vai tratar a piscina, para colocar lá os produtos, o cloro, os algicidas, os sulfatos de alumínio da vida, os produtos que se colocam na piscina, a gente precisa antes medir o pH para poder, saber a quantidade que a gente vai colocar e quais produtos a gente vai colocar, quais produtos aquela água daquela piscina está precisando. A mesma coisa que no tratamento de água, tá certo? Então, ele é um parâmetro extremamente importante nessa questão do tratamento de água e de controle nas estações de tratamento de efluente. Afora isso, se a gente considerar a questão da água potável, da água para consumo humano, Então, a gente tem aí uma faixa ideal de pH, que seria a faixa de 6 a 9, onde o 6 é um pouquinho ácido, passando aí pela neutralidade, até o 9, que já é
uma água mais básica. Então, nessa faixa de 6 a 9 seria a água indicada, né, para o consumo. Porém, né, até, inclusive assim, se vocês observarem as garrafinhas de água mineral que a gente compra, né, se vocês forem olhar lá, o pH daquela água, ele chega às vezes a 4, tá? Então, é uma água bastante ácida devido à presença, né, desses materiais de solução de rochas, gases dissolvidos, certo? E aí, falando um pouco sobre a medição do pH. O pH, né, a gente tem algumas situações. No laboratório, a gente pode medir o pH usando um indicador, né? Existem vários indicadores. O indicador é uma substância que ela muda de cor quando acontecem algumas reações. Então, a gente tem um indicador chamado fenolftaleína. Se a gente coloca umas gotinhas de fenolftaleína na nossa amostra, tá? Se ficar incolor, indica que aquele pH é ácido. Se ficar rosinha, indica que aquele pH é básico, tá? E aí varia a intensidade do rosa. Porém, ele não nos dá uma precisão, né, em relação ao valor, né? Só me diz se ele é ácido ou se é básico. E aí existem outros, né, outras formas de se medir e existem os equipamentos, né, chamado pHmetro, que é um medidor de pH. pHmetro, ele, através de um eletrodo, né, ele vai medir a questão do pH na água e aí sim, o pHmetro ele dá pra gente o valor do pH, tá? Não diz apenas se ele é ácido ou se é básico. Ok, gente? E aí, né, em decorrência desses conceitos de acidez e alcalinidade, a gente tem aí vários outros parâmetros, né? Um desses parâmetros é a alcalinidade, ou seja, se essa água, né, ela tem características básicas, de base. E qual é a principal característica de uma base? É a capacidade de neutralizar os ácidos, né? Lembra, a gente aprendeu isso lá. Eu aprendi na 8ª série, 9º ano, né? Na época era 8ª série. Mas, se você tem um ácido e você precisa neutralizar esse ácido, você adiciona uma base. Ácido mais base vai dar o quê? Vai formar um sal e água, né? Essa é a reação básica, fundamental da neutralização de ácidos. Então, se eu tenho um ácido, ao misturar ele com a base, eu vou ter a formação de um sal e água, né? E o sal, ele é um elemento que ele seria, assim, neutro, né? Não tem nem íons H+, nem íons OH-, né? Sobrando, digamos assim. Então, a alcalinidade mede a capacidade da água de neutralizar esses ácidos, o quanto ela é básica, né? No sentido de ser uma base, de ser alcalina. E aí, o que vai indicar que uma amostra, seja ela de água ou outra coisa, ela é básica, é a presença, né, desses elementos aqui. Bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos, tá? Então, são os principais constituintes, né? A gente aprendeu lá que base, basicamente, é hidróxido, né? OH-, a hidroxila aqui. Porém, esses outros, né, ânions também, eles conferem também basicidade à amostra, tá? Bicarbonato e carbonato. Se deve, né, à presença de sólidos dissolvidos oriundo da dissolução das rochas e, novamente, né, a questão dos gases, né, a reação do CO2 com água. Então, CO2 mais H2O vai rolar aí uma formação aí de CO3, de HCO3, de hidroxila, tá certo? E esse CO2, né, esse dióxido de carbono, ele pode ser proveniente tanto do meio atmosférico, lembrando novamente, o meio aquático, ele troca, né, gases com o meio atmosférico, tá?
E também pode ser proveniente da decomposição da matéria orgânica que esteja presente naquela amostra, né? Pode vir dos efluentes domésticos ou industriais, e aí tem a importância de a gente analisar a alcalinidade. Primeiro, né, pode conferir um gosto amargo à água em elevadas concentrações. Lembrando que gosto, né, sabor é um parâmetro físico organoléptico, tá? Mas a origem desse sabor pode ser química, como é o caso aqui do exemplo, né, do parâmetro que a gente está estudando, que é a alcalinidade, tá? Então, pode conferir um gosto amargo. Então, quando a gente consome, né, lembra lá que eu falei, existe aí, tanto para o pH, né, que é a faixa de 6 a 9, então, veja, se for uma água muito básica, com pH 12, 13, 14, né, não é indicada para consumo, tá certo? Lembrando que o pH tem relação com a alcalinidade, né? E é extremamente importante para controle nas estações de tratamento, tanto de água quanto de esgoto, pelos mesmos motivos que a gente já falou lá no pH. E aí, né, explicando rapidamente, como é que a gente mede a alcalinidade, tá certo? Primeiro, a unidade de medida é miligramas por litro de carbonato de cálcio, tá? CaCO3. CaCO3 é o famoso carbonato de cálcio. Então, a alcalinidade é medida em miligramas por litro de carbonato de cálcio. E aí, para a gente determinar a alcalinidade de uma amostra, a gente utiliza, né, um método de titulação. O que é a titulação? A gente vai reagir à amostra da gente com uma substância, que nesse caso aqui, né, como eu quero avaliar se a minha água ela é básica, se ela tem a presença desses elementos, então eu vou titular ela com um ácido, tá certo? Então, quando o pH atingir, né, lá a neutralidade, tá certo? Significa que aquela base, né, todos os carbonatos, hidróxidos e bicarbonatos presentes naquela amostra reagiram, né, com os íons presentes aqui no ácido. Então, veja, deixa eu tentar. Depois eu vou trazer uma fotinha para vocês, mas é assim, né? Você vai ter aqui a amostra, e nessa amostra você tem, né, as partículas que conferem alcalinidade. E aí você vai. Isso é uma bureta, tá, gente? Não parece, mas é. Titular com um ácido. Então, quando você titula com um ácido, né? Que no caso a gente usa ácido sulfúrico, tá certo? Para titular numa concentração de 0,02 normal. No procedimento padrão a gente usa esse ácido. O ácido ele tem H+, né? Então, essa amostra, se ela for alcalina, ela tá com um pH lá, né, alterado, pH 10, por exemplo. A gente vai trazer essa amostra, né, para um pH ácido e depois a gente vai titular com esse ácido até ela atingir aí o pH 7, tá? Isso significa o quê? Que todos esses hidrogênios do ácido reagiram com ou OH- ou carbonato ou bicarbonato presente na amostra. Então, é através de uma titulação com ácido que a gente determina a alcalinidade, se aquela amostra ela é capaz de neutralizar o ácido, ok? Já a acidez, né, também é medida em miligramas por litro de carbonato de cálcio. Porém, né, ela é ao contrário da alcalinidade, né? Então, ela mede a capacidade da água em resistir às mudanças causadas pelas bases. Então, se você tiver uma amostra ácida, né? E aí vai ver quanto ela resiste à mudança de base. Então, a acidez, semelhante à alcalinidade, também é feita por um processo, né, de titulação, só que dessa vez por uma base, tá? A gente titula com uma base. E aí, o que é que confere a acidez, né? A presença de dióxido de carbono
né, de H2S, ácido sulfírico, não tenho certeza, tá? De outros ácidos minerais e de sais hidrolisados, né, que tem aí a presença de H+. E aí, principalmente, a origem desses elementos do CO2 e do ácido, eles são principalmente provenientes, né, dos sólidos e dos gases dissolvidos. Esses gases, novamente, podem ser absorvidos da atmosfera ou podem ser provenientes da decomposição de matéria orgânica, tá? O H2S, ele é liberado na decomposição da matéria orgânica. Outras origens podem ser os efluentes domésticos e industriais, né? Uma indústria que utilize aí enxofre na sua composição pode ter um efluente que seja ácido, né? A passagem da água por áreas de mineração, né? Então, áreas onde há mineração, se a água passa por aquele local devido aos produtos utilizados na mineração, também pode haver a contaminação da água, tá? Por ácidos minerais, sais hidrolisados, etc., que vão conferir acidez à água. E aí, né, a importância é que ela é desagradável ao paladar, assim como a alcalinidade, e a acidez, né, uma água ácida, ela é corrosiva, tá certo? Então, corrosiva é aquela que vai desgastando o material, ok? E aí, jovens, a gente passa para dureza. Então, a dureza também é medida em miligramas por litro de carbonato de cálcio. Porém, né, é a unidade de medida que a gente utiliza, mas ela se deve à concentração de cátions, principalmente cálcio e magnésio, tá certo? Essa dureza aí, principalmente pela presença de cálcio e magnésio. E aí, né, o que a gente chama essa dureza pode ser dureza carbonato e dureza não carbonato, se houver aí a formação do carbonato de cálcio ou não, né, se for hidróxido de magnésio, por exemplo. E aí, em relação à dureza, é importante a gente falar algumas coisas. A dureza, vocês já devem ter ouvido um ditado que fala assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Existe água mole, minha gente? O que é uma água mole, né? Água mole é porque a água é líquida, água dura é gelo? Não, né? Água mole, né? Então, quando a gente fala de dureza, a gente usa exatamente esses termos, né? Mole, branda e dura. Então, a água pode ser mole, pode ser branda e pode ser dura. Uma água dura é aquela água, não sei se vocês já tiveram essa experiência de quando você está tomando banho, o sabão não faz espuma, tá? Não consegue fazer espuma. Justamente, né, por conta dessa capacidade da água de precipitar o sabão. Então, você gasta um sabonete todinho no banho, o sabonete não faz espuma. Por quê? Porque a água é dura, tá certo? E aí, né, essa dureza da água, ela se deve principalmente à presença de sólidos dissolvidos, que são provenientes aí da dissolução de minerais que contêm cálcio e magnésio, né, do contato da água com o solo, e proveniente também de despejos industriais, né, porque tem características de ter esses cátions, tá? E aí, né, a importância, a dureza, além de ser desagradável ao paladar, parece que a água dura você parece que está bebendo, ela faz um ranço na boca, não sei se, assim, o travo do caju, não sei se vocês já chuparam caju, aquele travoso do caju, aquele ranço do caju, é como se a água dura, ela tem aquela sensação, tá? E, além disso, uma água dura, ela tem efeito laxativo, tá? E aí, né, basta vocês lembrarem, ó, se a água dura, ela tem magnésio, né, e
proporciona aí efeito laxativo, eu não sei se vocês sabem, né? Pode ser que vocês não saibam, mas no meu tempo, né, o que se usava como laxante, principalmente para criança, era um negocinho chamado leite de magnésio, que é um negocinho que vem numa embalagenzinha azul. Ainda hoje vende, né? Hoje em dia tem gente que usa até para maquiagem, para matificar a pele. Mas o leite de magnésio, quando estava com prisão de ventre, a primeira coisa que fazia era dar uma colher de leite de magnésio. E o bicho era ruim, né? Ele era tinha um pó, você tinha que misturar para poder o pó se misturar com o líquido. E era o que a gente tomava como efeito laxante, pelo menos há 30 anos atrás, né? Era o que se usava muito, tá certo? Então, leite de magnésio, Philips, ainda por cima. Magnésio, dureza, efeito laxativo. Só lembrar, né? E outra coisa, né, que a água com uma dureza elevada, ela consome sabão, deixando aí, né, resíduos insolúveis precipitados, que causam tanto corrosão quanto incrustações. O que são incrustações? A corrosão, né, digamos que você tem aqui uma tubulação, a corrosão ela vai tirando pedaços, tá? Então, fez aqui, ó, um buraco aqui Fez um buraco. Vou desenhar melhor, peraí. Fez um buraco aqui, corroeu. Deixou um buraco aqui nessa tubulação. Já a incrustação, o que é que ela vai fazer? Ela vai criar uma crosta. Então, ela vai criando uma casquinha aqui em cima, tá? E aí, né? Logicamente que numa tubulação essa casquinha não é aqui por fora, né? Ela é aqui por dentro. Então, se você cria uma crosta aqui dentro, o que é que acontece, minha gente, à medida que você vai criando uma crosta? Você diminui, né, o calibre aqui da tubulação. Por exemplo, eu estou dando o exemplo de uma tubulação de água, tá? E aí, né, fica mais difícil da água passar. É que nem uma artéria entupida com gordura, tá certo? Uma artéria que vai, né, a gordura vai se aderindo na parede, aquilo ali é uma incrustação. E aí o sangue chega num ponto que não consegue passar, né, porque está bloqueada ali aquela artéria, e a pessoa tem um infarto. A mesma coisa aqui, né, se você considerar uma tubulação de água, por exemplo, vai incrustando aqui dentro da tubulação. Chega um ponto que a água não consegue passar. Isso vai dar um infarto na rede de água, tá certo? Em palavras grosseiras, né? Tá? E aí, esses precipitados vão ficando aqui incrustados. Talvez vocês já tenham até visto, assim, chuveiro, né? Chuveiro, quando você compra o chuveiro, sai bem muita água. Daqui a pouco começa a falhar, né? Começa os buraquinhos a não sair água. Quando você vai abrir, tem uma camada, uma casquinha ali dentro daquele chuveiro, né? Que a gente tem que lavar e depois tem que vir com um paletinho, uma coisa, um ganchinho, desentupindo buraquinho por buraquinho, né? Aquilo é uma incrustação, né? Proveniente na nossa região, principalmente da presença de cloretos na água, que a gente vai falar já já. Mas também pode ser devido à dureza, tá certo? E a dureza, né, falando em relação à questão analítica, ela também se mede por titulação. Então, você coloca a amostra lá, tá? E você titula com uma solução, vai ter um indicador também, né? Porque as titulações, elas são basicamente quando a gente sabe que a reação se completou é pela mudança de cor, devido à presença de um indicador. Então, você titula com uma solução, tá certo? Lá. E quando mudar de cor, vai dizer aí, pelo volume que você gastou do EDTA, vai dizer qual é a dureza, quanto de cálcio e magnésio tem naquela amostra, tá? Então, a titulação, ela é um procedimento, né, que utiliza a bureta, normalmente um indicador, né, e a amostra, tá? E aí temos, né, continuando os parâmetros químicos, temos a presença de ferro e manganês, que podem estar presentes tanto na forma solúvel quanto na forma insolúvel, né? Ferro e manganês são medidos em miligramas de ferro ou miligramas de manganês por litro de amostra. E aí o ferro e o manganês, ele se deve principalmente, né, aos sólidos em suspensão ou dissolvidos. A gente já falou o que é sólido em suspensão e o que é sólido dissolvido.
tá certo? O que varia é o tamanho da partícula. E ele é proveniente principalmente, né, do contato da água com o solo, né, da dissolução de compostos do solo. E aí, pode ser originário também de despejos industriais, né, processos industriais que utilizem aí o ferro e o manganês. Principal importância está relacionada, né, que o ferro e o manganês eles conferem cor à água, né? Lembra o ferro, aquela corzinha de ferrugem, e o manganês uma corzinha mais escura. Então, veja, a cor é um parâmetro físico, né? Porém, o que pode conferir cor à água pode ter origem química, tá certo? Então, é importante para caracterizar as águas, principalmente as águas de abastecimento, por conta da questão do consumo, né? Que a gente tem a questão da estética, da cor da água e tudo mais, tá certo? Ferro e manganês, aí são outras reações, né, que são feitas para se identificar o ferro e o manganês presentes na amostra, tá certo? O outro parâmetro é cloretos, né? Cloretos, a gente lembra logo de cloreto de sódio, que é o nosso famoso sal de cozinha. Então, veja, os cloretos, né, o parâmetro cloretos, ele indica a presença do íon Cl- na água, que é proveniente da dissolução de sais, né? E aí ele pode ser, de onde é que vem esses cloretos? Vem de sólidos dissolvidos, né? Da dissolução de minerais, do contato da água com o solo, e esse solo ele tendo aí minerais. Quando presente no solo, tá ok, mas à medida que eles reagem com a água, pode haver aí, né, a formação de sais, tá certo? Uma outra coisa que pode conferir cloretos à água, não na nossa região, obviamente, é a intrusão de águas salinas, tá? Que é a intrusão, só para a gente saber. A intrusão, gente, é assim, deixa eu mudar a cor aqui da caneta, calma. Você tem aqui o continente e aqui está o oceano, tá certo? E aqui no continente isso acontece muito em Recife, tá certo? Né? Existem os lençóis freáticos, né? Os lençóis subterrâneos, aquíferos subterrâneos. Eu escrevi só lençol, tá certo? Mas vocês sabem que é lençol subterrâneo. E aí, né, devido à falta de água nas capitais, principalmente, né, locais que, no Recife, por exemplo, é um lugar que falta muita água, e a galera começa a fazer poço para pegar a água que está aqui subterrânea, tá? E aí a intrusão salina, né, ela se deve o quê? A questão das variações da maré. Então, quando a maré sobe, né, essa água, ela vem, ó, por aqui, ó, e vem e chega até o lençol, tá certo? E contamina os poços, tá? Porém, né, já tá aqui, a intrusão salina já contaminou aqui o lençol de água, tá? O lençol subterrâneo, ok? E aí, na nossa região, né, a gente tem uma água muito rica em sais, né? Nossa água, ela é bem salobra, proveniente principalmente da dissolução de minerais. Por quê? A nossa formação geológica, né, é formada basicamente a região do semiárido como um todo. A principal formação rochosa é o que a gente chama de cristalino. Esse cristalino, primeiro que esse cristalino não nos permite a captação de água, né, porque ele é uma rocha, a gente não consegue perfurar poço no cristalino. Ah, professora, mas aqui tem um monte de poço. Poço na nossa região, ele é ou nas fendas do cristalino ou onde existem as terras de aluvião, mas aí a gente vai falar disso num outro momento, tá? Então, por conta dessa estrutura do cristalino, né, que a gente está no embasamento cristalino, a rocha que está aqui debaixo do chão que a gente pisa é o cristalino, esse cristalino, a água em contato com o cristalino, né, vai dissolvendo ali os minerais e aí confere essa salinidade, né, a presença de cloretos na água, tá certo? E é
Importante, né, também proveniente dos despejos domésticos e industriais, também pode ter cloretos. Despejos industriais, principalmente lavanderias de jeans, onde tem aquela coisa do tingimento do jeans, tá certo? Porque o sal, minha gente, ele é utilizado para fixar a cor. A quantidade de sal que é gasto nesses processos é imensa, tá? E aí, né, se for uma alta concentração, imprime aí sabor salgado à água, né? Existe, se for uma concentração muito alta, superior a 250 mg por litro, faz mal à saúde, né? É só vocês lembrarem lá de biologia, né? O que é que vai acontecer? Se a gente tem muito sal no corpo, né? Basta você comer uma comida salgada que dá logo sede. Então, o que é que acontece com as nossas células, tá certo? As células começam, né, a liberar água para tentar equilibrar essa quantidade de sal e aí as células vão ficando murchinhas, né, as células túrgidas, tá certo? E a presença de cloretos também torna a água corrosiva, tá? Já o oxigênio dissolvido, ele é extremamente importante, ele tem origem atmosférica ou através da fotossíntese dos organismos aquáticos, né? Então, é simplesmente o oxigênio presente na atmosfera, em contato com a água, ele se torna oxigênio dissolvido. A gente pode aumentar a quantidade de oxigênio dissolvido na água, fazendo processos de aeração artificial, que consiste em simplesmente você agitar aquela água, tá certo? Então, você vê uma piscina com uma cascatinha, um golfinho, aqueles golfinhos jogando água, aquilo ali não é só enfeite, né? Não é pra gente ir tomar banho lá embaixo. Aquilo ali é porque a partir do momento que aquela água recircula e cai ali de volta na piscina, né, ela provoca uma agitação, uma turbulência e provoca uma aeração artificial. Então, né, oxigênio dissolvido é extremamente importante para os seres vivos aquáticos, né? Se não tem oxigênio dissolvido na água, o ecossistema aquático morre. E como é que vai acabar o oxigênio da água, professora? Se houver a introdução de matéria orgânica, de despejos efluentes domésticos. Quando a gente lança um efluente doméstico num curso d'água, né, essa matéria orgânica, para ser oxidada, consome, né, esse processo consome oxigênio. Por isso que num ambiente que está muito poluído, existem poucos seres vivos aquáticos, tá? E aí, né, o oxigênio dissolvido a gente mede com um dispositivo chamado oxímetro, né, que vai dizer a quantidade lá de oxigênio dissolvido na água, tá? Vou dar uma aceleradinha para não ficar mais longa do que já está, tá certo? Temos aí também o parâmetro matéria orgânica, tá? Então, a matéria orgânica, ela pode ser proveniente de diversas fontes, né? A matéria orgânica, ela pode ser proteína, pode ser carboidrato, gordura, óleo, fenóis, pesticidas, qualquer coisa dessa pode, né? Tudo isso aqui é matéria orgânica. E ela pode ser, né, ser introduzida na água proveniente da decomposição de matéria orgânica natural ou pelo lançamento de resíduos domésticos e industriais na água. E aí, minha gente, é muito difícil a gente medir matéria orgânica. Quanto de proteína tem, quanto de carboidrato tem, quanto de fenóis tem. Então, a medição é feita de maneira indireta em função do consumo de oxigênio. E esse consumo de oxigênio, né, a gente mede pelos parâmetros DBO e DQO. DBO é a demanda bioquímica de oxigênio. O que é a DBO? É a quantidade de oxigênio que vai ser consumida para oxidar essa matéria orgânica. Então, DBO, como é bioquímica, tá? Vai oxidar a matéria orgânica, é principalmente o consumo do oxigênio pelas bactérias que consomem matéria orgânica, tá certo? Já a DQO é a demanda química de oxigênio. E aí, ela vai... É a quantidade de oxigênio que vai ser consumida para oxidar quimicamente, né, essa matéria orgânica. E aí, né, essa relação DBO e DQO vai dizer o quanto aquela matéria ela é biodegradável. Então, se a DBO ela é maior do que a DQO, se tem presença de matéria orgânica
né, que não são de origens químicas, vai ter uma biodegradabilidade maior. Porém, se esse carbono, né, ele tem origem química, né, então a biodegradabilidade dele é menor, tá? E aí é extremamente importante para a caracterização de efluentes e corpos d'água, e essa matéria orgânica é o que vai definir aí o consumo de oxigênio, que está relacionado com o oxigênio dissolvido, que é o que a gente vai estudar nos processos de autodepuração. E aí, chegando aí nos parâmetros biológicos, né? Então, como parâmetros biológicos, a gente tem aí bactérias, algas, fungos, protozoários, vírus, helmintos, né? Que são micro-organismos que podem estar presentes na água, tá certo? E aí a gente tem as bactérias, que são extremamente importantes no processo de estabilização da matéria orgânica. Então, as bactérias que vão oxidar biologicamente a matéria orgânica presente na água. Todo processo de tratamento de esgoto, né, é importante que tenha bactérias. E aí lembra que a gente chegou a falar na aula passada, né, a questão de temperatura, porque existem as temperaturas ideais para essas bactérias atuarem, tá certo? Por isso que é importante monitorar a temperatura. Outra coisa que as bactérias também fazem, né, além de fazer o serviço bom, né, que é estabilizar a matéria orgânica, elas também podem ser patogênicas, né, ou seja, causar doenças, tá certo? Então, é preciso ser avaliada a presença desses micro-organismos devido à possibilidade de causar doenças. As algas elas são responsáveis pela produção do oxigênio nos corpos d'água, né, através dos processos de fotossíntese. Porém, quando existe um excesso de algas, pode acontecer o fenômeno aí de eutrofização, né? Que essa eutrofização vai ter uma proliferação excessiva de algas e aí, né, isso aí pode atrapalhar, né, contaminar, gerar toxinas, uma série de outras coisas, tá certo? A gente fala mais sobre eutrofização mais à frente. Os fungos, né, são importantes também na estabilização da matéria orgânica. Os protozoários, eles são importantes para a manutenção do equilíbrio, né, entre os grupos, porém, lembrando que os protozoários, eles também conferem aí patogenicidade, né, à água. Então, uma água com protozoários não é para a gente consumir. Eles podem estar presentes no tratamento, mas para o consumo é importante que haja ausência aí de protozoários, né, e esses micro-organismos, eles todos são inativados, né? Todos não, né? Tá? Bactérias, protozoários, vírus, helmintos, a partir dos processos de desinfecção da água, seja por cloração, por raios ultravioleta, por ozonização, tá certo? Alga não se tira assim, tá? Vírus, extremamente complicado, porque o vírus presente na água, né? Ele causa doenças, tá certo? E o vírus, ele é difícil remoção por ser muito pequenininho. Lembra que a gente falou lá da turbidez, que é o problema da turbidez, né? Que os micro-organismos, eles se escondem na turbidez, então por isso confere difícil remoção. E helmintos, né? Os ovos de helmintos presentes nos esgotos, tá? Onde tem fezes, né? Provavelmente tem a presença de ovos de helmintos. Ovos de helminto é a famosa lombriga, né? No geral, existem vários tipos, né, de helmintos, mas generalizando é a famosa lombriga, né? Quem é que quer beber uma água contaminada por ovos de helmintos, né? Você bebe os ovos de helminto, ingere, os ovos eclodem no seu organismo e você fica com lombriga. Imagina só, né? Quem quer isso? E aí, né, para a gente terminar, a importância dos parâmetros biológicos. Primeiro, a questão da potencialidade da água em transmitir doenças, tá certo? Então, quando a gente analisa esses parâmetros, se houver a presença de algum micro-organismo patogênico, aí vai identificar o potencial da água de transmitir doença. Uma outra coisa, né, quando a gente faz a análise de bactérias do tipo coliformes, né, as bactérias do tipo coliformes, elas são indicadoras de contaminação fetal. Significa que aquela amostra entrou em contato, né, com fezes, tá certo? Se existe coliformes. Embora o coliformes, por si só, ele não faça tão mal a gente, mas se houve contato com fezes, pode haver outros micro-organismos patogênicos
naquela água, tá? É importante no tratamento de efluentes, já que as bactérias é que estabilizam a matéria orgânica e também na caracterização dos corpos d'água, ok? Então, a gente encerra os parâmetros de qualidade da água por aqui e as dúvidas a gente tira no próximo encontro síncrono.